pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuidade ao conteúdo de funções e eu vou abordar as funções polinomiais de primeiro grau, as funções afim. Ela pode ser chamada dessas duas maneiras, certo? As funções afim, elas existem muitas aplicações, então é bem comum que a gente já tenha visto ou já tenha até usado funções afim no nosso dia a dia. É que às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente não percebe que a gente está usando conteúdos matemáticos. E ainda mais assim, quando a gente vê os conteúdos matemáticos de uma forma muito abstrata, é muito número, muita letra, a gente não consegue aplicar tanto no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, a gente quer ver a quantidade de combustível que vai gastar numa viagem pela quantidade de quilômetros que vai ser feita essa viagem. A gente consegue fazer uma função afim para resolver isso. E outras situações diversas. Então, dando continuidade, vou aqui abrir o material. E vamos falar um pouquinho mais sobre funções, certo? A gente já falou sobre os conceitos gerais de função e sobre funções reais. E agora, nesse daqui, a gente vai dar uma aplicação àqueles conteúdos, certo? Bom, a função afim, ela vai ser uma função real e ela pode ser escrita da forma f de x igual a ax mais b, com um a diferente do zero, ok? Do A for zero, a gente vai ter uma função constante. Então, ela não vai ter nenhuma variação. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar como que é essa função constante, mas para uma função afim, a gente tem que ter o A diferente de zero, né, no geral. Temos que A e B são números reais e são chamados de coeficientes da função. Mais especificamente, o A é chamado de coeficiente angular e o B de coeficiente linear, ok? Vale ressaltar que numa função de primeiro grau, o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função, eles estão bem definidos. É o conjunto dos números reais inteiro, ok? Dando continuação, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de uma função afim, como ele se comporta, ok? Bom, o gráfico de uma função afim é uma reta. Quando o coeficiente A, que é o nosso coeficiente angular, for positivo, a nossa função ela vai ser crescente. Lembra no vídeo anterior, no vídeo de funções reais, que eu falei sobre função crescente, decrescente e constante? O que era mesmo uma função crescente, para a gente relembrar? Você pega dois pontos do domínio, um x1 e um x2. Se essa função for crescente e o x1 for maior que o x2, o f do x1 também vai ser maior do que o f do x2. Ok? Lembram dessa definiçãozinha? Pega dois pontos do domínio, vê a comparação de quem é maior que quem. A imagem do que for maior é maior do que a imagem do que for menor. Ok? Continuando. Quando o coeficiente A é negativo, a função é decrescente. Relembrando que é uma função decrescente. Pega dois pontos do domínio. Então, assim, x1 é maior do que o x2, ok? Pega dois pontos distintos. A imagem do x1 ela é menor do que a imagem do x2. Então, o x1 é maior que o x2, mas a imagem do x1 é menor do que a imagem do x2. Na prática, se o A é maior que zero, positivo, né, no caso, a reta terá inclinação para a direita. E se A é negativo, menor do que zero, a reta terá inclinação para a esquerda. Inclinação para a direita e para a esquerda é um jeito informal de eu dizer, só para entender melhor como que o desenho se comporta. Daqui para frente, quando tiver um exemplinho, eu falo sobre essa inclinaçãozinha. É só um jeito prático para explicar um conceito. Não é formal. Para esboçar o gráfico de uma função de primeiro grau, basta que tenhamos ao menos dois pontos distintos destacados. Então, assim, se a gente tiver dois pontos da função, a gente consegue traçar a reta, né? Então, continuando. Vamos ver uns exemplinhos para entender um pouquinho sobre essas definições, ok? Esboce o gráfico das seguintes funções afim e diga se são crescentes ou decrescentes. O A
f de x é igual a menos x mais 1. Ó, aqui a gente tem o coeficiente a implícito, né? O menos x é um menos 1x, né? Mas aqui eu coloquei em evidência para a gente conseguir identificar bem que o nosso a é menos 1, ou seja, ele é um a negativo. Então, a minha função ela é decrescente, ok? Agora vamos esboçar o nosso gráfico. Para isso, a gente tem que destacar pelo menos 2 pontos, né? Se a gente tiver 2 pontos, a gente consegue esboçar o gráfico da nossa função. A gente tem a nossa lei de correspondência. Então, basta a gente pegar pontos do domínio que a gente vai conseguir encontrar a imagem deles, porque a gente tem a nossa lei de correspondência, que é qual aqui? Menos x mais 1. Então, eu peguei 2 pontos quaisquer. Para mim, eu achei que convinha eu pegar o 0 e o 1. Não necessariamente precisava ser esses pontos. Como minha função ela é definida em todos os reais, né? Porque o domínio de uma função é afim, é todos os reais, eu podia pegar qualquer número real. Eu escolhi pegar o 0 e o 1. Então, quando o x é 0, aplicando aquela funçãozinha, eu vou deixar aqui em cima, dar uma diminuída para aparecer as duas páginas. Já que dá? Deu. Quando o x é 0, aplica aqui, ó, menos 0 mais 1, meu f de x é 1. E quando o x é 1, aqui no finalzinho, né? Quando meu x é 1, aqui menos 1 mais 1 é 0. Então, eu preencho a minha tabelinha. Que é uma outra maneira da gente representar uma função, né? Por uma tabelinha, lembra? Agora, a gente tem que marcar tais pontos no plano cartesiano e traçar a reta que passa por eles, ok? Então, aqui eu peguei e escrevi essa primeira linha como um par ordenado, né? Que é o par 0, 1. E a segunda como um par ordenado também, que é o 1, 0. Então, e marquei esses pontinhos no meu plano cartesiano. Em seguida, eu tracei a reta que passa por eles. Tá vendo? Essa retinha aqui, cor de rosa. E tá desenhado o gráfico da minha função. Lembra que eu falei que ela é uma função decrescente? Então, a inclinação dela é para a esquerda. Então, tá vendo? Ela é tombada para a esquerda. No caso, isso aqui é minha esquerda. Agora, o b. f de x é igual a 2x menos 1. Então, vamos dar uma aceleradinha nesse, porque agora a gente já entendeu como que funciona. O processo vai ser análogo. Só que dessa vez, nota que o a é 2 e ele é positivo. Então, minha função ela é crescente, ok? E eu pego 2 pontos da minha função, né, do meu domínio, na verdade, e encontro a imagem deles. Como eu tenho a minha lei de formação, eu consigo fazer isso. Nesse caso, eu escolhi o 0 e o 2. Novamente, podia ter escolhido qualquer número real, porque essa função está definida em todos os reais. Aqui, 0, 2 vezes 0, menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Ok? Então, desenho aqui o meu gráfico. Primeiro eu pego esse ponto aqui da linha de cima, escrevo ele como um par ordenado e esboço no meu gráfico. Em seguida eu faço com o segundo aqui, que é o 2, 3. E depois eu traço a reta que passa por eles dois. Aqui, de cor de rosa. Próximo tópico. Raiz de uma função afim. Uma função afim, ela terá raiz única e pode ser definida por x igual a menos b sobre a. Ok? Justificativa. Lembra do que é a definição de uma raiz? Uma raiz é quando zera a minha função, né? Então, o f de x é igual a zero. Só que aqui, no caso, o f de x de uma função afim, ele é bem definido. Lembra lá no comecinho que eu tinha colocado? Vou até subir para mostrar. Aqui, ó, meu f de x, ele é definido. Ele é o ax mais b. Então, deixa eu dar para eu reaproximar aqui a tela. Pronto. Quando o ax mais b é zero, a gente pode aplicar algumas operações aqui algébricas, né? Passar o menos b para o outro lado, né? O mais b como menos b para o outro lado, passar o a dividindo, e aí a gente chega que o x é igual a menos b sobre a. Vale ressaltar que quando a gente tem o x igual a zero, a gente também consegue encontrar o nosso y, o nosso f de zero. Então, aqui, ó, x é igual a zero, a gente substitui esse zero na minha função, e aqui eu encontro que o f de zero é igual ao b. Geometricamente, isso significa que meu gráfico vai interceptar o eixo y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical,
no ponto 0b, que é meu par ordenado. Assim, temos que numa função afim, se o y é igual a zero, ou seja, minha imagem é igual a zero, o meu x é igual a menos b sobre a. E se meu x é igual a zero, meu y é igual a b. Aqui eu fiz uma tabelinha para dar uma resumida em todas essas informações para a gente enxergar elas geometricamente. Eu coloquei duas funções, assim, de exemplo, não necessariamente todas as funções vão ser desenhadas exatamente assim, mas o que acontece em todas elas é que o ponto que o gráfico intercepta o eixo y é o b, e o ponto que o gráfico intercepta o eixo x é o menos b sobre a. Ok? Então, aqui temos o caso de uma função crescente, em que o a, coeficiente angular, é positivo, maior que zero, e aqui, tá vendo? Olha, menos b sobre a, cortando o eixo x, e aqui o b cortando o eixo y. E o caso do a negativo, a menor do que zero, que minha função é decrescente, tá vendo? Então, aqui, corta a minha funçãozinha. Passando para o próximo tópico. Estudo do sinal de uma função afim. Considere x0 a raiz da função afim. Teremos dois casos, quando a é positivo e quando a é negativo, ou seja, quando minha função é crescente e quando ela é decrescente. O primeiro caso é com a negativo, tá vendo? Minha inclinação para a esquerda. Ó, quando o x é maior que x0, meu x0 aqui eu estou considerando a minha raiz, o ponto onde intercepta o meu eixo x, meu eixo horizontal, meu eixo das abscissas, ok? Quando x, um x qualquer do meu domínio, é maior que o x0, o meu sinal da minha função ele vai ser negativo, ok? Aqui, olha, coloquei um menuzinho. Quando x é igual ao x0, a minha função é zero, isso daqui é a definição da raiz, né? Meu x é igual à raiz, intercepta o meu eixo horizontal. E quando o meu x é menor do que o x0, a minha f de x é positiva aqui, tá vendo? E a mesma coisa, só que trocando agora para uma função crescente, que tem inclinação para a direita. O x maior do que o x0 implica que o f de x é positivo, o sinal do f de x é positivo, né? X igual a x0, o f de x é zero, e o x menor do que o x0, o f de x é menor do que zero. E aqui eu vou falar especificamente de dois tipos de função afim. A primeira é a função linear. O que é a função linear? O meu b é zero, ou seja, a minha função é escrita como f de x igual a ax. Os valores do domínio são proporcionais às suas respectivas imagens, e a constante de proporcionalidade é a. Ok? Então, é uma função linear, no B é zero. E aqui a função identidade, que é um caso específico de uma função linear. A função identidade é uma função linear, que por sua vez é uma função afim. A função identidade, meu A é 1, então eu sei que meu B é 0 e meu A é 1. Aqui, o f de x é igual a x. O que isso quer dizer num gráfico? Aqui eu fiz a tabelinha para a gente poder esboçar no meu gráfico, né? Quando o x é 1, o f de x vai ser 1. Quando o x é 2, o f de x vai ser 2. Quando o x é 3, o f de x vai ser 3. E assim por diante. Então, aqui eu desenhei, ó, menos 1, menos 1. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. Aqui, ó, tá vendo? E aqui temos a minha funçãozinha tracejada, ok? E aqui nós temos a função constante. O que é a função constante? A gente já sabe que o crescimento dela é constante, né? Tem até o mesmo nome. É quando o meu A é zero. E aí só sobra meu B. Eu chamei esse B de K qualquer. Um número K qualquer. E a minha função, ela vai ser esse número K, independente do ponto do domínio, certo? Então, tá vendo? Ela se mantém constante. Então, não interessa qual ponto que eu pegue do meu domínio, a imagem dele é esse K. Temos uma função constante quando o A é igual a zero. Por isso que a gente tem que garantir que o A é diferente de zero se a gente quer ter uma função desse tipo aqui, né? Porque senão ela vai ser sempre funções constantes. Aqui eu vou dar um exemplo que é um pouquinho mais completo, para a gente tentar abordar todos os assuntos que a gente falou até agora. Até um pouquinho dos assuntos dos outros vídeos, que é o vídeo de conceitos gerais de funções, e o vídeo de funções reais, e esse aqui de funções afim. Para dar um apanhado geral, um pouquinho de uma aplicação de função, ok? Um professor
professor, ao trabalhar com seus alunos, inventa uma regra para transformar números. À medida que os alunos falam um certo número, o professor responde outro. Observe, o aluno fala 3 e o professor responde 8. O aluno fala 5 e o professor responde 12. Para 10, o professor responde 22. Para 11, responde 24. Para 30, responde 62. Para o 0, responde 2. Para o menos 5, responde menos 8. E assim por diante, ok? Expresse numericamente o que o professor fez com os números dos alunos através de uma tabela. Então, nesse exercício /exemplo, eu vou tentar trazer as as representações de funções. Lembra que a primeira era uma tabelinha? Então, vamos representar todas as informações numa tabela. No primeiro, eu vou colocar os números que o aluno disse, que eu chamei de X, e no segundo, na segunda coluna, os números que o professor responde, ok? Lembrando que o f de x pode ser chamado de y, é um número da imagem, né? Eu coloquei como f de x aqui. Bom, quando o aluno fala 3, o professor responde 8, né? Todas as informações estão aqui. Só fui passando para a minha tabela. Quando o aluno fala 5, o professor responde 12. Quando o aluno fala 10, o professor responde 22. 11, 24, 30, 62, 0, 2, menos 5, menos 8. Agora vamos para o B. Já colocou todos os números, finalizou aquele item. Generalize a regra inventada pelo professor para qualquer número inteiro que o aluno falar. Em outras palavras, escreva uma função em que x representa o número falado pelos alunos e y representa o número respondido pelo professor. Ok? A gente já viu que as funções polinomiais de primeiro grau são escritas como y igual a x mais b. No caso, o y é o f de x, né? Lembra que eu tinha até colocado aqui? O y é meu f de x, é a minha imagem do x. Uma maneira de encontrar a lei de correspondência é substituindo os valores da tabela na função, para encontrarmos os coeficientes a e b. Então, aqui a nossa regra nada mais é que a nossa lei de formação, que a gente já tinha definido anteriormente. Por exemplo, vamos considerar a vez que o aluno disse 0 e o professor respondeu 2. Vamos substituir aqui na minha funçãozinha. A resposta do professor, a gente já tinha falado que são os meus y, né, meus f de x, e o meu x é o que o aluno fala primeiramente. Então, aqui eu substituí. O professor respondeu 2, então eu substituí no y, o aluno falou 0, eu substituo no x. Resolvendo isso aqui, né, o a vezes 0 é 0, então o b é igual a 2. Vamos fazer o mesmo em outro ponto, para encontrar o a. Por quê? Porque a gente já encontrou o b. O a e o b são fixos numa função, entendeu? Considere a vez que o aluno disse 3 e o professor respondeu 8. Então, aqui, ó, o x vai ser 3, o y vai ser 8. Aqui, eu tenho a minha definição de função afim, substituo esses valores e o b igual a 2. Então, temos 8 igual a vezes 3 mais 2. Então, 3a, passo 2 como menos 2 aqui. 8 menos 2. A é igual a 6 sobre 3. Isso é a igual a 2. Portanto, a regra usada, não é necessariamente a regra, né? A lei de correspondência, usada pelo professor é y igual a 2x mais 2. Que aqui eu substituí o valor do a e aqui eu substituí o valor do b. Determine a raiz da função encontrada no item b. Temos a raiz quando o y é igual a 0, né? Que é quando corta o eixo x, que é o meu eixo horizontal. Minha retinha corta o eixo x. Y é igual a 2x mais 2. E ele vai ser 0 quando isso aqui for, quando o meu x for, pego e isolo o meu x, menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, minha raiz é x igual a menos 1. Utilizando a função obtida, qual é o número que o professor deverá dizer caso um aluno diga o número 347? Se o aluno falar 347, então meu x é 347. Então, vamos encontrar o nosso y. Lembra que quando a gente fala sobre lei de correspondência, a gente consegue encontrar qualquer valor da imagem tendo um número de domínio? A gente tem a nossa lei de correspondência, a gente tem a nossa regrinha para aplicar. Então, aqui a gente consegue encontrar nosso y. Nosso y vai ser
696, que eu só fiz 2 vezes, 347 mais 2, né? 696. Agora, vamos fazer de outro jeito isso. Qual é o número dito pelo aluno, caso a resposta do professor seja menos 35 não, menos 3.574. Se y é igual a menos 3.574, por que o y? Porque foi a resposta do professor. Lembra que a gente chama as respostas do professor são os meus y, as minhas imagens. Então, a gente pode resolver aqui essa equaçãozinha e isolar o x e encontrar. Meu x vai ser menos 1.788. Ou seja, o aluno teria que dizer menos 1.788 para o professor poder responder menos 1.370. Menos 1.000. Desculpa, estou falando errado. Menos 3.574. Agora foi. Beleza? Não está pedindo aqui. Aqui terminou o materialzinho. Só que eu vou colocar aqui numa outra plataforma, que é o GeoGebra Online. E vamos tentar trabalhar aquela funçãozinha no GeoGebra Online, porque dessa forma a gente consegue visualizar. No exercício não pediu para desenhar a função. Só que convém às vezes a gente desenhar para a gente conseguir entender, a gente conseguir enxergar melhor o que está falando, certo? Então, primeiro vamos colocar os pontos nessa função. Eu estou aqui comigo com uma colinha, mas vocês têm o material, então vocês podem deixar de um ladinho para acompanhar. E a gente vai colocar os pontos, e aí eu posso mostrar até para vocês como que usa aqui essa plataforma, né, do nosso GeoGebra, nossa calculadora gráfica online. Eu vou desenhando aqui com vocês. Primeira situação que aconteceu foi o aluno falar 3 e o professor respondeu 8, ok? Então, vamos passar primeiro todos os pontos que a gente já tem, todas as informações que a gente já tem, e depois a gente traça a nossa função, ok? Então, aqui, ó, vamos colocar primeiro para ordenado. 3, 8, que o aluno falou 3, o professor respondeu 8, ok? Que ele não apareceu, mas é só a gente dar uma afastadinha aqui no nosso gráfico, tá vendo? Então, aqui tá nosso ponto A, aqui, ó, de azulzinho. Vamos colocar outro. Que apareceu no meu teclado, né? 5, 12. Fecha parênteses. Apareceu um outro pontinho. Vamos colocar outro. Quando o aluno falou 10, o professor respondeu 22. Estou esquecendo de abrir o parênteses, mas está dando certo. Quando o aluno falou 11, o professor respondeu 24. Quando o aluno falou 30, o professor respondeu 62. Então, vocês estão vendo, né? Nossa lei de formação... Opa, aqui eu fiz errado. Vamos de novo. 30 e o professor respondeu 62. Então, o que o professor estava fazendo? Ele pegava o número do aluno, dobrava e somava 2. Então, aqui, ele, ó, por exemplo, 3 vezes 2 é 6, mais 2 dá 8. E assim por diante, né? Que é a nossa lei de formação, lei de correspondência. Né? E a gente já tinha feito isso nos exercícios lá do papel. E quando o aluno falou 0, o professor respondeu 2. E quando o aluno falou menos 5, abriu parênteses, né? Que a gente está fazendo um par ordenado, um pontinho, né? Nesse gráfico. O professor respondeu menos 8. Ok? Aqui estão todos os meus pontinhos marcados, estão vendo? Ok? Então, se a gente fosse desenhar essa funçãozinha aqui, tivesse no papel, era só a gente ligar esses pontos. Mas a gente está no GeoGebra, então vou colocar aqui a função. A gente já encontrou a nossa função, né? Minha f de x, ela vai ser... Aqui, deixa eu botar. 2x mais
Cliquei na divisão, cliquei errado. Mais 2. Então, tá vendo que, ó, o GeoGebra já mostrou a minha reta exatamente em cima e ligando os meus pontinhos. Essa aqui de verde, tá vendo? Só por curiosidade, vamos aproximar aqui no x igual a 0. Lembra que no y igual a 0. Lembra que eu tinha falado que a raiz era o menos 1? Olha aqui, tá vendo? Raiz menos 1, 0. Então, de fato, estava certo. Quando o meu y aqui, ó, na segunda entrada é 0, meu x é menos 1. Então, deu para a gente ver aqui um pouquinho o desenho de como seria essa funçãozinha representada no GeoGebra, tá vendo? É uma maneira legal, às vezes, da gente poder enxergar funções. Só uma maneirinha assim diferente, vocês podem aplicar isso em várias outras funções. No próximo vídeo a gente vai falar de funções quadráticas. Dá para fazer funções quadráticas, dá para fazer diversas outras funções aqui nesse aplicativo. E era só mostrei como curiosidade. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, entre em contato. E até o próximo vídeo.